Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente está começando nossa quarta live do projeto Insights de Nutri. Hoje eu vou comentar, conversar sobre dieta inflamatória, o que nutricionistas devem saber sobre dieta anti-inflamatória na nutrição estética. Então, uma visão da dieta anti-inflamatória que é super conhecida dentro da nutrição estética. A dieta anti-inflamatória tem sido muito falada hoje em dia, né? Muito divulgada. Então a gente vai comentar sobre o que é essa dieta anti-inflamatória, quais são os supostos benefícios que existem, né, para a saúde do indivíduo que tem adesão a essa dieta anti-inflamatória, como utilizar essa dieta anti-inflamatória, para qual tipo de paciente a gente pode indicar, qual tipo de paciente é mais que pode ter mais benefícios quando tem essa dieta anti-inflamatória. Então essa live aí é para todos os nutricionistas, especialmente aqui desejam saber mais sobre nutrição estética, já trabalham com nutrição estética, estudantes de nutrição que querem aí se aprofundar nesse conhecimento de nutrição estética. Vou dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Essas lives sempre estão acontecendo de quinta-feira, pessoal, então já tem 3 lives, né, do nosso projeto Insights de Nutri, em relação a desenvolver autoconfiança na nutrição, né, como profissionais da nutrição podem desenvolver com autoconfiança para conseguir atender de forma segura, sobre suplementação nutricional na acne a gente já falou também. Hoje a gente vai falar aí sobre dieta anti-inflamatória. A gente também já teve aí sobre parcerias na nutrição estética, como que você pode trabalhar com a nutrição estética dentro do consultório. Então, se você ainda não viu, tá no perfil, aproveita que estão gravadinhas lá as nossas lives. Bom, pessoal, às vezes, não sei se vocês já todos me conhecem profundamente, às vezes a gente acaba entrando nas lives. Eu sou nutricionista, tenho especialização, então eu tenho pós-graduação em nutrição esportivas e mestrado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu atuo com atendimento já faz 8 anos e também atuo na área de docência, né, mais ou menos uns 6, 5 anos. Essa minha formação é muito na área clínica, área de estética também. Então, nos meus atendimentos sempre são voltados mais para o público que deseja emagrecimento, redução de gordura localizada, celulite, controle de acne, de rosácea, enfim, controle ali também de exames alterados, né, pré-diabetes e tudo mais. E, né, desde faz alguns anos que eu tenho sentido aí uma necessidade de conversar com outros profissionais, de ensinar outros profissionais a também conseguirem atender pacientes na área de estética com segurança, com assertividade, porque no meu início eu sofri bastante, porque eu recebia várias queixas, de como melasma, como a psoríase, como a acne, e aí eu ficava assim, e agora? O que eu vou fazer com esse paciente aqui, que eu não tive isso na faculdade, vou ter que correr atrás de conhecimento. E, enfim, tive que correr muito atrás lendo artigo científico, pesquisando, fazendo o curso que aparecia. E hoje eu vejo a necessidade, até como docente, minha missão de também passar o conhecimento que eu tenho à frente. Por isso, hoje a gente vai falar sobre dieta anti-inflamatória, que é algo recente, né, na nutrição, algo mais que tem sido falado muito. Então, você até tem a hashtag dieta anti-inflamatória, anti-inflammatory diet, enfim. Então, muito se fala sobre dieta anti-inflamatória. O que é essa dieta anti-inflamatória, pessoal? Como vocês sabem, o padrão alimentar da população, ele tem sofrido mudanças, né? Ele sofreu e tem sofrido mudanças. Então, antigamente as pessoas consumiam muitas frutas, verduras, legumes, tinham um contato mais próximo ali com a terra, com as fazendas, então com leite diretamente lá da vaca, tinha um contato maior ali com tudo que era mais in natura do que
industrializado, que passou por certo processo industrial. E com o tempo a gente está vendo esse padrão mudar, então alimentos que são mais industrializados, com mais adição de conservantes e com a própria adição de substâncias que ajudam na conservação, ajudam a dar sabor, ajudam a deixar aquele alimento mais palatável e mais durável, que são o que a gente chama de alimentos ultraprocessados. As características desse tipo de alimentos, quais são? A gente vai ter alimentos que são ultraprocessados, e aí vai depender de como eles são elaborados, mas as características mais comuns que a gente acha é muito sal dentro desses alimentos, muito açúcar dentro desses alimentos, muita gordura, a gordura do tipo saturada. Então, a gordura que ela tem a gordura saturada, para vocês saberem, ela tem um potencial mais inflamatório, pró-inflamação. Então, as pessoas acabam consumindo muito sal, muita gordura, consome muita fritura, consome muitos alimentos congelados, então lasanha congelada, pizza congelada, produtos já pré-prontos, esses produtos pré-prontos, para eles garantirem que a gente consiga maior poder aí né, que eles se conservem mais, eles precisam de muitos tipos de conservantes e também adição aí de muito açúcar e de muito sódio. E aí a gente tem visto isso em todo o mundo, inclusive no Brasil, e ver que esse padrão de consumir muito sal, de consumir muita gordura, de consumir muito açúcar, de consumir muito esse tipo de aditivo, né, diversos tipos de conservantes, diversos tipos aí de aditivos artificiais, adoçantes e tudo mais, está ligado ao aumento de citocinas pró-inflamatórias. Então, muitas vezes os estudos vão mostrar que as populações que têm esse padrão alimentar, elas têm aumento de CRP, de interleucinas, que são substâncias pró-inflamatórias. Porque também essas pessoas que consomem muito sal, muita gordura e muito açúcar, elas têm um baixo consumo de quê? De fibras e de nutrientes que têm um poder anti-inflamatório. Por isso que hoje em dia a gente fala muito sobre essa alimentação, ela tem um poder mais pró-inflamatório, ela vai causar inflamação. Não é que se você comer, né, se seu paciente comer tomar um sorvete, uma bola de sorvete, ele já vai ter inflamação. Não, tá? Isso não acontece. É você sempre tendo esse padrão. Então, aquela pessoa que sempre tem um padrão alimentar mais rico nesse tipo de alimento, ela acaba tendo um estado pró-inflamatório indiretamente, tá? Então, os estudos mostram que as pessoas que consomem muito isso têm um aumento dos parâmetros aí bioquímicos relacionados à inflamação. Por isso, a gente fala da dieta anti-inflamatória, que tem uma redução disso. Então, assim, na dieta anti-inflamatória, na verdade, assim, há várias dietas que têm esse padrão anti-inflamatório. Então, a gente vai ter, por exemplo, a dieta mediterrânea, característica ali da nossa Europa, enfim, porque está lá perto do mar Mediterrâneo. Qual que são as características principais da dieta mediterrânea? Aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, aumento do consumo de peixes, especialmente os peixes gordos, muito azeite de oliva, suco de uva integral, vinho tinto, baixo consumo de carne vermelha, baixo consumo de alimentos muito ultraprocessados. E aí, né, a gente vê que esses tipos de alimentos, né, eles têm mais substâncias anti-inflamatórias. Por isso que a Mediterrânea é um dos grandes exemplos da dieta anti-inflamatória, porque a composição dela vai ter mais alimentos ricos essas substâncias que eu já falo para vocês durante a live. Pensando em relação a isso, né, alguns estudos, na verdade, vários estudos têm propostos índices de classificação do grau inflamatório daquela dieta, do padrão inflamatório daquela dieta, que são os Dietary Inflammatory Index,
Ou seja, eles vão medir o quanto aquele padrão alimentar ele é inflamatório ou não. Até no Brasil a gente já tem um estudo legal que fala, que avaliou ali a alimentação da população e viu qual tipo de população tem mais um padrão alimentar ali mais pró-inflamatório. Esses índices, eles classificam assim, como que é a qualidade da dieta. E é isso que a gente precisa prestar atenção quando a gente está atendendo o nosso paciente. Qual é a qualidade da dieta daquele paciente? Então, quando eu falo para vocês, a gente tem que avaliar, a gente tem que fazer a avaliação qualitativa da dieta, eu tô vendo isso. Então, assim, ele é um paciente que consome muito sal, é um paciente que consome muito açúcar, é um paciente que consome muito alimento ultraprocessado, muitas vezes por conta do valor, que infelizmente alimentos ultraprocessados são mais baratos do que, né, consumir frutas, verduras, legumes e enfim. Muitas vezes o paciente ele não tem essa educação de que ele pode fazer preparações fáceis, simples e rápidas, do mesmo tempo que ele gasta para fazer o miojo, ele gastaria para fazer um refogado de vegetais. Então, a gente precisa avaliar a qualidade da dieta desse paciente e muitas vezes a gente está avaliando isso. Ele está consumindo frutas, verduras e legumes? Se ele está consumindo frutas, verduras e legumes, ele já tem um aumento ali de substâncias anti-inflamatórias que ele está ingerindo. Nutrimari, ele não consome nada de frutas, verduras e legumes, ele não gosta, ele tem um padrão alimentar que no café da manhã ele consome ovos, bacon, leite integral com achocolatado, aí depois ele come barrinha de cereal rica em açúcar, depois no almoço ele enche lá o prato que vai no self-service, pega 3 porções da proteína, aí não consome salada, só consome arroz e batata, enfim, então é um paciente que tem um padrão alimentar assim, então a gente precisa trabalhar nisso, melhorando fornecendo para ele substâncias anti-inflamatórias que vão estar não só em frutas, verduras e legumes, vai estar, por exemplo, nos peixes gordos, vai estar, por exemplo, na alimentação dele, né, numa aveia, num arroz integral, num cacau, num azeite de oliva para ele temperar a salada, enfim, em tudo isso. Então, a gente vai precisar alterar a qualidade na dieta desse paciente. E esses índices que eu comentei com vocês, eles acabam avaliando isso e mostrando, esse padrão aqui dessa pessoa tá com índice inflamatório alto. Ou não, o padrão aqui dessa pessoa tá num índice inflamatório ok, adequado e tudo mais. Então é interessante que vocês saibam que há essa ferramenta, né, dos índices de inflamação e que vocês podem depois pesquisar aí no PubMed, enfim, que hoje em dia eles acabam usando. Como eu falei para vocês, no Brasil tem um estudo e aí o que eles mostraram, né, eles avaliaram a qualidade da dieta da população brasileira e eles viram que o grau de inflamação da dieta das pessoas era maior em adolescentes. E por que será que o grau da inflamação da dieta dessas pessoas era maior em adolescentes? O que vocês acham? Me mandem aí suas sugestões. Por que adolescente tem uma dieta mais inflamatória? Uma outra população que apresentou uma dieta inflamatória, né, uma dieta com maior grau de inflamação, foram idosos com sobrepeso. Por que será que idoso com sobrepeso apresenta um grau de dieta com maior poder inflamatório? Outro dado interessante, que aí foi um dado que os autores comentaram bem, foi o seguinte: pessoas com maior renda em educação, elas apresentaram maior grau de inflamação da dieta. Por que será, gente? Tá ali nisso, rica em industrializados, consumo de industrializados. Isso aí mesmo, gente.
Adolescente come muito alimento rico em açúcar, então come muito chocolate, adora comer miojo, aí come a lasanha congelada, aí come pizza, aí é batata frita, é hambúrguer, enfim, é esse tipo de alimento. Adora bolacha recheada, salgadinhos, enfim. E muitas vezes o adolescente ele ainda não tem a consciência do hábito alimentar. Então tem muitos adolescentes que a gente pode atender e eles para eles tá ok, sabe? Eles não estão sentindo nada, então eles já não têm aquele refluxo, aquela gastrite que o adulto às vezes vai ter quando consome isso. Eles não passam mal porque estão comendo comida industrializada, se eles exageram também não vai ter isso, então eles não têm essa consciência que aquele tipo de alimento não é tão legal para eles. Então, às vezes a gente conversa com alguns pacientes adolescentes e a gente tem que trabalhar muito essa parte do tipo, olha, você não tá tendo problema agora, mas pode ser que você acabe tendo tipos de problema. E se a gente pensar na nutrição estética, o que a gente falou, né, na live passada? Que adolescentes estão em mais risco de acne. E aí você tem, por conta das alterações hormonais e também por conta dessa alimentação rica em alimentos industrializados, porque além dos alimentos industrializados aumentarem, né, você sempre ter esse padrão, aumentarem a liberação de citocinas pró-inflamatórias, você tem um aumento de carga glicêmica que está relacionada à acne. Então, o adolescente na nutrição estética, a gente vê bastante essa parte de aumento de citocinas inflamatórias, tá? Outro tipo, né, que eu comentei com vocês que os autores conversaram bastante sobre isso durante a discussão do artigo, foi pessoas com maior renda e educação. Por quê? O que se espera de pessoas com maior renda e educação? E foi um achado diferente dos achados que estavam sendo encontrados aí nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, pessoas com maior renda e educação tiveram maior grau de dieta inflamatória. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se vê que pessoas com maior renda e educação, eles têm uma dieta melhor em relação a isso. Então, eles consomem mais frutas, verduras e legumes, eles consomem mais grãos integrais. E nesse artigo no Brasil, viram que não, que eles não estavam consumindo mesmo eles tendo mais renda e mais educação. Por que será que isso aconteceu, gente? E se falava muito, eu lembro que até uma professora na minha graduação falou que pessoas com mais renda e educação, espera-se que elas se alimentem melhor, porque elas têm mais educação para fazer melhores escolhas. Por que vocês acham que foi a dieta inflamatória nesse caso aqui no Brasil? Comentem aí. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma pergunta. Thaline, tem vários, mas você pode avaliar PCR, você pode avaliar... tem exame que ele vai te mostrar todos os marcadores inflamatórios, que aí é um geral, é um check-up inflamatório, eu não sei o nome específico disso. Mas PCR é um exame básico e que mostra esse grau aí inflamatório facilmente. Aí, pessoal, é muito importante que a gente possa fazer a avaliação nutricional dessa dieta, como eu falei para vocês, da qualidade. Muitas vezes a gente nem vai olhar tanto a quantidade calórica. Às vezes a gente vai olhar só qualidade. Só que pessoas que consomem dietas hipercalóricas, né? Então vamos supor, eu tenho que consumir 1.800 calorias, só que todo dia eu tô lá, 2.000, 2.200, eu nunca tô na minha quantidade calórica. Isso pode ser também um fator inflamatório ao longo do tempo, tá? Então a gente avalia qualidade e também verifica se não tá muito fora da curva ali, se você quer manter aquele peso. Cleis, devido ao maior poder aquisitivo e acessibilidade aos alimentos processados. Isso mesmo, Cleis, isso mesmo. As pessoas no Brasil, que é aqui que os autores conversaram sobre isso, elas têm mais renda, elas têm mais acesso a alimentos mais processados, alimentos mais ricos em açúcares, que às vezes a população mais carente não tem. Então, nesse caso, a maior renda e maior educação foi ligada a mais inflamação. Porque às vezes a pessoa que tem menos renda, ela não tem acesso tão facilmente a esse tipo de alimento.
E muitas vezes as pessoas, olha só, eu já atendi um paciente que ele me falou sobre isso, ele falou isso. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu passei dificuldades, então eu passei muita dificuldade, e agora que eu tenho um certo dinheiro, eu quero comer tudo que eu puder, né? Quero ir nos melhores restaurantes, quero provar as melhores comidas, Eu não penso muito nessa coisa da alimentação, eu quero aproveitar a vida, não vou ficar pensando muito, porque eu passei muita dificuldade antes, então isso acaba também acontecendo em alguns casos. Acabei lendo esse artigo, lembrei muito dessa frase desse paciente, que ele falou realmente isso. Então, assim, eu tô aproveitando a vida, eu como, vou lá no restaurante, como a sobremesa, repito se eu quiser, e etc, e tudo mais. E é um achado diferente, né? Que nas outras populações do mundo se vê que as pessoas que têm mais renda, elas acabam comendo melhor. Até porque, pessoal, se eu der para vocês o exemplo aqui dos Estados Unidos, que eu tô vendo isso meio que na prática, os alimentos ultraprocessados são muito baratos, e se você comparar com os alimentos, frutas, verduras, legumes, peixes, e para a população que não tá ganhando bem, não vale a pena. Então o pessoal come muitos cereais açucarados, consome muitos salgadinhos, consome muito aqueles bolinhos prontos, porque acaba sendo mais barato, e até porque as famílias, elas são grandes, então, enfim, tá? Então por isso que a gente vê essas diferenças aí na população. Deixa eu ver aqui, Carol, a probabilidade de comer fora de casa. Isso também tem a população que tem mais renda, tem mais educação, ela acaba comendo mais fora de casa, e muitas vezes ela não tem essa noção, né, de quanto elas acabam consumindo em excesso calórico e tudo mais, tá? Por isso que foi interessante esses achados desse artigo. Beleza, gente, a gente já sabe aí o poder, né, que a gente tem na alimentação, substâncias que são associadas a um aumento de citocinas pró-inflamatórias. Gorduras saturadas, açúcares, sódio, enfim, as carnes vermelhas, por exemplo, por elas terem essas gorduras saturadas, terem algumas substâncias ali, são associadas a um aumento, né, dessas citocinas, se a gente fica comendo sempre e tudo mais. E aí se vê que as pessoas que têm uma dieta que tem uma base maior em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, bons óleos, enfim, acabam tendo menor quantidade de citocinas inflamatórias. Quais são os benefícios que a gente verifica com um padrão alimentar assim? Então eu separei alguns para vocês, e aí depois a gente vai falar na nutrição estética especificamente. Verifica-se que essas pessoas, elas têm menor risco de sintomas depressivos. Olha só que interessante. Então, algumas cortes, né, de estudos mostraram que populações que têm uma alimentação mais natural, né, que tem esse controle, elas têm menor chance de ter sintomas depressivos. E por que isso, né? Porque quando a gente tem uma dieta pró-inflamatória, ela vai aumentar, ela é relacionada ao aumento dos sinais, dos sintomas depressivos, porque tem um aumento, né? Muitas vezes na depressão se verifica que acaba sendo uma proxy, né? Então, assim, na depressão a pessoa acaba também comendo mais errado e acaba ajudando você se alimentando de forma adequada, você acaba ajudando no tratamento da depressão. E viram-se que algumas substâncias pró-inflamatórias, elas ativam o sistema imunológico, que pode levar a uma inflamação de baixo grau, que é aquela inflamação assim, que tá ali, mas não tá causando ainda nenhuma doença especificamente, tá? Então, assim, ela é uma inflamação de baixo grau, que muitas vezes vai estar associada a um exame um pouco alterado, a alguma condição dermatológica ali inflamatória, enfim. Então, esse foi um dos estudos mostrando o poder aí da dieta inflamatória. Então, quando a pessoa consome muitos alimentos ricos em substâncias pró-inflamatórias, ela aumenta a chance de ter os sinais depressivos, porque ela acaba ativando ali o sistema inato dela, que leva a essa inflamação
de baixo grau e doenças crônicas. Então, quando a gente consome muitos alimentos pró-inflamatórios, tem um risco maior de você desenvolver doenças crônicas cardiovasculares, até mesmo os problemas cognitivos, né? Então, a gente tem demência, a gente tem mal de Alzheimer, enfim. Então, uma dieta pró-inflamatória, né, inflamatória, ela é relacionada a esses problemas. Outras pesquisas mostraram também, ainda falando sobre depressão, que tem uma influência, né? A nossa dieta, o tipo de alimento que a gente consome, ele vai influenciar na função neuronal, então ali, como esses neurônios funcionam, como eles vão sendo formados, enfim, e que esse mecanismo também está associado a causas aí específicas da depressão, tá? Então é interessante nesses casos aí, especialmente se você já trabalha com pacientes depressivos. É claro que esse não é o tratamento único, né, gente? A gente é nutricionista, tem muita coisa relacionada à depressão, mas é interessante que a dieta anti-inflamatória, ela pode ajudar tanto a prevenir, quanto também no tratamento. O paciente às vezes está no tratamento com psicólogo, tá com tratamento medicamentoso, pode ser uma estratégia também interessante. E mesmo na nutrição estética, a gente pode às vezes pegar pacientes com depressão, que tem uma autoestima baixa, e aí ele te procura para você ajudar ele na melhora ali de alguma queixa estética. Outras coisas que a gente verifica, né? Alguns outros estudos mostram o que? Falando especificamente na nutrição estética. Como vocês sabem, a psoríase, né, é uma doença aí de pele, uma doença dermatológica e que muitas vezes afeta a autoestima do paciente. E essa doença, ela é relacionada ao aumento de citocinas inflamatórias, né? A psoríase, ela tem essa associação. Quando a gente trabalha com uma dieta anti-inflamatória com esses pacientes, a gente pode verificar melhoras nas crises e prevenção das crises dela, né? Então, há um índice também para medir o grau da psoríase. Então, a gente vê, né, os estudos verificaram aí melhoras ela tem artrite por conta da psoríase. Então, os estudos mostraram aí... Voltei. Deu uma caída forte aqui, gente, mas voltamos. Então, eu tava falando sobre psoríase. O que os estudos mostram pra gente? E eu até já verifiquei isso com pacientes meus também. Na psoríase, como eu falei pra vocês, ela é uma doença que tem um aumento de citocinas pró-inflamatórias. A gente vai ter aumento de interleucinas, de fatores de necrose tumoral, de CPR, né, PCR, de proteína C reativa, enfim, de várias substâncias relacionadas à inflamação. E aí os autores já viram, né, verificaram algumas populações que quando você coloca uma dieta mais com esse poder anti-inflamatório, você tem melhora na severidade da psoríase e também melhora ali da artrite psoriática, que é aquela artrite que eu comentei com vocês, que é relacionada por conta da psoríase, porque na psoríase você tem um distúrbio ali autoimune, que aí começa a produzir muitas citocinas pró-inflamatórias. Então, no paciente com psoríase, por isso que é um paciente que a gente precisa ter uma avaliação muito detalhada ali dele, ele vai ter esse aumento de substâncias pró-inflamatórias, tanto quando ele estiver na crise, quanto ele está na remissão. Por isso que é um paciente que ele tem muito risco de ter problemas ali, de alterações cardiovasculares, de lipídios sanguíneos, colesterol, síndrome metabólica. A psoríase é muito relacionada à obesidade, ao sobrepeso, então é um paciente que a gente precisa ter uma atenção melhor. Mas a dieta anti-inflamatória é uma das estratégias recomendadas nesses casos, porque ele já tem aumento, né? Ele já tem uma produção de citocinas ali inflamatórias alta. Então, a gente tenta né, que ele reduza isso através da dieta, tá? Então, quais alimentos que a gente pode utilizar dentro da dieta anti-inflamatória? E quais são as substâncias que têm esse poder mais anti-inflamatório? Vocês provavelmente conhecem, me contem aí quais vocês conhecem que tem esse poder anti-inflamatório, né? Que eles são mais estudados tanto em estudos em animais, estudos in vitro, quanto também em estudos humanos. Enquanto vocês me falam aí
nas respostas. Outras condições que a gente pode ter efeitos benéficos na nutrição estética é a acne, porque como a gente comentou na live passada, quando você vai ter um aumento daquelas bactérias que elas vão proliferando, lembra que seu sistema imune, ele acaba estranhando aquele aumento e aí ele começa a liberar citocina pró-inflamatória para combater aquilo lá? A acne pacientes com acne, eles acabam tendo benefícios na dieta anti-inflamatória também, especialmente aqueles pacientes que têm as acnes muito inflamadas, né? Então, o grau ali acaba sendo alto, né, de acne. Às vezes as pústulas, elas são muito grandes, ficam aqueles comedões. Então, o paciente com acne é um paciente na nutrição estética que também se beneficia de dieta anti-inflamatória. Os próprios pacientes, pessoal, que a gente trabalha com envelhecimento cutâneo, prevenção de envelhecimento e tratamento de rugas, tratamento de marcas de expressão, eles podem se beneficiar da dieta anti-inflamatória, tanto para você prevenir isso, né? Então, você melhorar a saúde da pele. Voltamos e espero que dê certo, hein, gente? Nossa live aqui tá caindo toda hora. Mas, então, os pacientes ali com essas queixas, né, de envelhecimento, quando a gente quer prevenir que esse envelhecimento tenha uma progressão, que ele piore, ou o paciente que ele já vem te procurar, porque às vezes você trabalha numa clínica estética e ele tá fazendo um tratamento ali anti-rugas, ou ele tá lá no dermatologista e tá fazendo lá um tratamento anti-rugas e tudo mais, é interessante também ajudar, né, com o nosso conhecimento aí, a dieta dele. Então, a dieta anti-inflamatória também tem sido interessante, porque a dieta anti-inflamatória aumenta também o poder antioxidante ali das células, e elas têm uma função bem bacana aqui que eu vi, que também elas ajudam a alongar os telômeros que são associados a esses efeitos anti-aging. E dieta anti-inflamatória, a gente vai falar disso em alguma das lives, vou ver qual, gente, mas ela também contribui para você reduzir glicação, produtos de glicação avançada, tá? Não me falem aí se vocês já sabem o que é isso, o que causa isso. Então, é interessante porque um paciente que uma das causas do envelhecimento, da pele especificamente, e da flacidez dérmica, é esse processo de glicação aumentado, né, acelerado. Então, tanto o paciente que tem flacidez, ele se beneficia da dieta anti-inflamatória, porque ele reduz essa parte aí de glicação, quanto o paciente com rugas, marcas de expressão. Então, se vocês quiserem saber, a gente pode até marcar uma live sobre produtos finais de glicação avançada, pra gente comentar um pouco sobre isso, porque a gente fala, às vezes, né, produtos finais de glicação avançada, mas eu não sei se todo mundo conhece, se todo mundo sabe quem acaba ingerindo, como que ingere isso, o que mal faz e tudo mais. Então, acabem comentando aí na live, gente. Beleza, vamos lá. Como que a gente pode trabalhar nisso com os nossos pacientes na dieta em si, né, na prática em si? A gente pode, para aumentar o poder anti-inflamatório, pessoal, adicionar substâncias como curcumina, né? Então, os alimentos. Cúrcuma, então a cúrcuma tem um poder anti-inflamatório muito interessante, a gente pode colocar para o paciente para que ele tempere certos alimentos, então explicar para ele, porque não adianta só, pessoal, a gente colocar assim, consuma cúrcuma, cúrcuma é bom para nananã. Você tem que falar como que ele vai utilizar essa cúrcuma. Porque senão ele fica assim, tá, mas a cúrcuma é bom, mas, né? Tipo, como é que eu vou usar isso? Então, se não é um paciente que pergunta, que tem paciente que é bom porque ele pergunta. Mas tem paciente que não, ele não pergunta. Então, consome cúrcuma. Você vai orientar que esse paciente consuma cúrcuma para melhorar ali a inflamação do paciente que tem acne, por exemplo. Então, como que você vai ingerir essa cúrcuma? Em shot, por exemplo. Então, assim, eu sei que tem muita gente que fala mal de shot, né? Mas o shot tem uma estratégia em que eu gosto, eu vou falar pra vocês o porquê que eu gosto de shots. Porque
porque é uma estratégia rápida e prática da pessoa adicionar aquela substância que eu quero. Então, ele faz um shotzinho de manhã e beleza. Às vezes você fala para ele colocar cúrcuma como tempero, ele esquece, ele não gosta muito. E se você falasse no shot, ele já ingeriria muito mais fácil. Então, os shots eu gosto por conta disso, mas não é porque o shot... o shot vai, sei lá, vai fazer a gordura derreter, que nem eu vejo o pessoal comentando nas redes aí, vai melhorar a imunidade. O efeito é indireto, tá? Nos shots você está ingerindo as substâncias, mas o efeito é indireto. Outro alimento muito, muito, muito importante para adicionar na dieta anti-inflamatória é azeite de oliva. Azeite de oliva, gente, ele é rico em olê, né? A gente vai ter duas substâncias, tem uma substância que eu sempre esqueço o nome, como fala ela, que é o hidroxitirosol, que ele é super anti-inflamatório e super antioxidante. E a gente tem também a oleuropeína, que você pode tanto ser o azeite de oliva, quanto azeitona, tá? Então, são alimentos bem interessantes para adicionar no plano alimentar do paciente. Azeite de oliva, pode falar para esse paciente consumir na salada, para fazer o tempero de saladas. Ele pode, sim, utilizar na cocção, no refogado, no preparo. Então, é interessante vocês coloquem no plano alimentar, mas vocês expliquem como ele pode consumir mais substâncias anti-inflamatórias. Então, assim, a gente está colocando azeite de oliva porque ele tem esse poder mais anti-inflamatório. A gente está ajudando ali a equilibrar os níveis de ômega 3, de ômega 6, enfim, azeite de oliva é um dos óleos que eu gosto bastante. Nutri, eu não gosto de azeite de oliva. Ok, tem vários outros óleos vegetais aí que a gente pode usar também, né? Então, o próprio óleo de canola, a gente pode também orientar o paciente, a gente tem óleos de chia, de linhaça, óleo de abacate, enfim, vários tipos de óleos com poder anti-inflamatório. O óleo de soja ele não tem, né, quando a gente pensa ali, ele é mais rico ali em ômega 6, por isso que a gente fala do azeite mais do que do próprio óleo de soja. A gente tem o abacate também, rico em ácidos graxos essenciais, que é interessante ali, que a gente comentou também na live passada. Fazer o equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. Então, a gente viu que as pessoas consomem muito alimentos ricos em ômega 6 e alimentos muito ricos em ômega 6, quando a gente fica consumindo muito óleo vegetal, a gente acaba tendo um desequilíbrio entre as substâncias pró-inflamatórias e substâncias anti-inflamatórias. Por isso que colocar abacate, então você pode colocar um abacate, por exemplo, numa salada, num guacamole, se você não quiser o abacate, se o paciente não gostar do abacate de forma salgada, você coloca um abacate para ele de manhã com aveia, já vai ajudar no funcionamento do intestino. Intestino funcionando bem, já contribui também para esse efeito mais anti-inflamatório. Você pode pôr o abacate ali num lanche da tarde, fazer uma vitamina de abacate, enfim, dá para colocar abacate de vários jeitos na dieta. Chá verde é rico em catequinas. Catequinas são importantes também, tem um efeito muito bacana anti-inflamatório. Hoje em dia se usa chá verde tanto em cápsulas, né, as catequinas, ou você pode, vamos falar, o paciente odeia chá, não gosta de chá. Você pode orientar outros tipos de alimentos que são ricos em catequinas. O cacau, o suco de uva, são também ricos em catequinas se o paciente não gostar. Ou você pode incluir uma meta, incluir uma xícara de chá verde ao dia, todos os dias, durante 30 dias, e aí depois aumentando, enfim. Gengibre é um super outro alimento anti-inflamatório que contribui para a saúde de várias outras partes, mas tem esse efeito anti-inflamatório. Você pode usar um chá com gengibre, pode usar o gengibre em shot, pode usar o gengibre em sucos, que também fica legal. Você pode colocar o gengibre no tempero, fazer ali uma sopa e adicionar o gengibre. Alho, cebola, que são também substâncias aí ricas, alimentos ricos em substâncias anti-inflamatórias, quercetina e tudo mais. Aumentar o teor de fibras dessa dieta desse paciente.
E aí, vegetais, o paciente não gosta de salada. Coloca vegetal cozido, o paciente não gosta de verdura e legume, mas ele come fruta, ok, é um começo. Então, fruta para o paciente. Tá? Então, assim, a gente pode trabalhar de diversas formas, aumentando esse poder anti-inflamatório. Então, colocar ali frutas ricas em vitamina C, que tem esse poder anti-inflamatório, acerola, goiaba, frutas vermelhas. E aí, uma dica que eu dou, não sei se vocês viram, semana passada eu acho eu coloquei apareceu um meme aí de nutricionistas falando que a nutricionista colocou mirtilo na dieta e ele não sabia nem o que era mirtilo. Pessoal, um dos, né, e aí talvez, não sei se vocês já estão na área ou não, mas é um erro que eu vejo frequentemente do pessoal falando de nutricionistas que colocam na dieta alimentos que eles não consomem. E aí é um erro, e é um erro crucial. Para quê? Para adesão do seu paciente. Então, assim, a gente está falando, frutas vermelhas é legal, como uma estratégia com poder anti-inflamatório. Beleza, só que qual fruta vermelha? Os estudos, geralmente, eles mostram lá mirtilo, o blueberry, mostram a framboesa, né, o raspberry, mostram blackberry, ou seja, só berry. Berry é fruta comum no Brasil? Gente, me responde se a gente vê mirtilo nas plantações a rodo aí. Me falem isso. E aí, assim, eu sei que vai ter gente que vai pedir pra você colocar blueberry lá na dieta dela. Só que não é a maioria. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, às vezes, eu vejo que tem muito estudante, às vezes muito profissional, que olha aquilo lá no artigo científico e aí que já quer colocar lá para o paciente. Só que tem alimento que não é típico do Brasil, alimento que o paciente não gosta e você quer que ele acabe comendo. Então, assim, chá verde, eu sei que não é do hábito do brasileiro consumir chá verde. Então, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade quando eu vou orientar chás para paciente, porque o paciente não gosta de chá. Então, às vezes é um desafio mesmo da gente tentar incluir chás na dieta. E o próprio chá verde pelo gosto, enfim. Então, a gente tem que... Se não vai chá verde para ele de jeito nenhum, eu desisto do chá verde e eu tento colocar um outro alimento que também vai fornecer aquela mesma substância. Então, eu dei o exemplo para vocês. Cacau, ele tem menos catequina? Ele tem menos catequinas. Mas o paciente consome, beleza, eu não preciso ficar forçando ele a tomar o chá verde que ele não gosta. E a mesma coisa que eu acho que falta, às vezes, em alguns profissionais. É mais senso na hora que vocês vão elaborar a dieta, tá? Então, assim, é muito importante que a gente pense, né, tenha senso, assim... Frutas vermelhas, ok, blackberry, né, igual vocês estão comentando aqui. Denise, Carol falou que não tem essas frutas e realmente não tem. Mas a gente fala dessas frutas por conta do quê? Por conta de resveratrol, né, e outras substâncias ali. Outras frutas brasileiras têm resveratrol. Então, a gente tem açaí. Açaí é típico brasileiro. Gente, açaí aqui, os gringos pagam uma nota para comprar açaí. E a galera não valoriza no Brasil. Ou jabuticaba. Jabuticaba é uma outra fruta super rica em resveratrol. E amora, a gente também consegue achar. E assim, não precisa botar blackberry, né? Não precisa colocar mirtilo para você ter a mesma substância, tá? Então, assim, tenha um cuidado em relação a isso. E é o que eu sempre falo, a gente tem que ter muita atenção no que o paciente está falando. E tem que ter muita atenção também à renda financeira desse paciente. Uma das dicas que eu dou para vocês não precisam perguntar renda financeira, falar, olha, você é de qual classe social? A, B, C ou sei lá o quê. Pergunta a profissão te dá um proxy mais ou menos de qual que é aquela renda. Porque aí você não vai colocar alimentos de difícil acesso e alimentos caros. Outra, às vezes que eu pego o paciente reclamando. Fui no nutricionista e aí ele me passou castanha. Castanha aqui na minha cidade é muito caro. E aí eu não segui nada depois, porque, né,
não dava para seguir e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de plano alimentar. Isso mesmo, Carol. Muitas vezes por conta de consumir quente. Às vezes a gente até tenta colocar um chá gelado, né? Fazer um chá, enfim. E tem paciente que não tem, né? Não gosta mesmo. E aí a gente acaba desistindo do chá e tentando achar a mesma substância em outros alimentos. Mas enfim, gente, era só um adendo aí para nossa live, porque eu acabei lembrando disso. Outras coisas que a gente pode fazer para melhorar ali a dieta em relação à dieta anti-inflamatória. Reduzir a ingestão de sal do paciente, então assim, é importante que a gente fale. Pergunte para ele se ele comida tá pronta, coloca o salzinho de adição, não coloca. Se ele falar, coloco, vamos tentar diminuir, aí você coloca uma meta para que ele consiga diminuir isso. Então assim, vamos tentar fazer isso só em uma refeição do dia, só no almoço, tá? Então vai tentando reduzir essa ingestão de sal. Expliquem para o paciente como ele vê sódio nos rótulos. Às vezes as pessoas não sabem ver, não sabem ler rótulo. Até porque ler rótulo não é uma coisa fácil, né? É tanta coisa ali que... Enfim, a gente que é nutricionista, às vezes a gente que é estudante, a gente olha lá e beleza, passa às vezes no mercado, fica lá lendo, enfim, as pessoas não têm muito esse hábito. Então expliquem como ele vê isso facilmente, quais são alimentos ricos em sódio, e aí dá um exemplo para ele, esse alimento aqui, tá vendo? Ele tem 2.500 miligramas de sódio, é a quantidade que você precisa diária, só em um alimento você já vai achar isso. Então explicar isso para ele, mostrar como ele pode diminuir o sódio, então assim... Temperinhos, às vezes você dá de mimo mesmo na sua consulta, um potinho com sal de ervas, enfim, que é com esse intuito de reduzir sódio, porque também é ligado a esse efeito inflamatório. Falar para ele reduzir os alimentos ultraprocessados, então dá exemplos mesmo. Então, se o paciente gosta muito de miojo, como que ele pode fazer algo simples também e que tenha um poder muito melhor nutricionalmente? Ou o paciente gosta muito de cereais, né? Aqueles tipo sucrilhos, tô falando da marca, mas enfim. Como que ele pode fazer um cereal mais saudável ali? Então, explicar isso é legal para o paciente, tá? É importante que vocês façam isso, porque às vezes a gente fica muito numas orientações generalistas, né? Então, assim, consuma menos ultraprocessados. O pessoal nem sabe o que é ultraprocessado. Outro dia, faz um tempo atrás, eu perguntei: você sabe o que é ultraprocessados nos meus stories? E a maioria disse que não sabia. Então a gente acha que o pessoal sabe, mas não. Então assim, expliquem, orientem, enfim, o paciente também vai ver que você tem um cuidado ali bem legal. Eu falei da dieta mediterrânea, para vocês que têm esse poder anti-inflamatório. A dieta plant-based, né, que é uma dieta aí com verduras, legumes e tudo mais, ela também tem esse efeito anti-inflamatório, pessoal, que é bem interessante, né? Às vezes o pessoal, tem muita gente que tem se conscientizado, reduzido o consumo de carnes, pode ser bacana também. Então, se a gente pensar, né, fazer uma listona de alimentos anti-inflamatórios, a gente vai ter todos esses que a gente falou, os peixes gordos, e é importante que o paciente também reduza o consumo das carnes vermelhas, reduz o sódio, reduz esses ultraprocessados, reduz a quantidade de gordura consumida, né? Então, assim, os laticínios integrais, principalmente, queijos amarelos, os queijos, o leite gordo, enfim, é interessante que ele acabe reduzindo. Então, isso a gente vê benefícios. Pacientes da estética, né? Só pra gente finalizar a live. Pacientes com acne, todos esses que têm um aumento de citocinas inflamatórias, eles podem se beneficiar dessa estratégia quando a gente pensa. Então, acne, rosácea, psoríase, dermatite, urticária também, né, que faz parte da dermatite, mas também pacientes que tenham esse tipo de inflamação, eles acabam se beneficiando. Se a gente pensar também no envelhecimento, também a gente pode utilizar. E os pacientes ali com celulite, a gente também pode utilizar a dieta anti-inflamatória, porque quando a gente está pensando no tratamento, quando a gente abre lá o tratamento de celulite, a gente vai ter esse aspecto inflamatório também ali. Então, é um outro tipo de paciente que a gente pode se beneficiar.
utilizando essa estratégia. Mas lembrem, gente, é uma das estratégias que o nutricionista pode usar. A gente pode usar várias estratégias, né? Você pode usar dieta cetogênica, você pode usar a low carb e tem a dieta anti-inflamatória, que eu nem sei porque ela é chamada de dieta. Porque, querendo ou não, é um padrão que a gente espera, né? Que as pessoas tenham, que elas consumam mais frutas, verduras, legumes, grãos integrais, que elas não consumam muito sal, muito açúcar e tudo mais. Mas sempre dão nome para as dietas, né? Para padrões alimentares, e aí falaram dieta anti-inflamatória. Beleza, gente? Dúvidas? Mandem suas dúvidas. Enquanto eu tomo água, ultimamente aqui tá muito, muito calor. Será que eu não perdi nenhuma dúvida também? Acho que vocês estão sem dúvidas hoje, será? E, gente, eu não sei se todos vocês responderam o questionário. Eu não sei se vocês também já sabem, né? Vendo todas essas dificuldades, muitas vezes eu recebo muita mensagem, muito no direct, até nas questões mesmo, sobre nutrição estética. Então, assim, sobre insegurança em atender pacientes na área estética, né? Como que prescreve suplemento, como que faz a elaboração da dieta, que eu preciso avaliar para eu conseguir fazer uma prescrição dietética ali para esse paciente, não sei. Eu vi também nutricionista que também não sabia utilizar a nutrição estética, nem sabia, né, sobre a nutrição estética e tudo mais. Recebi muita mensagem sobre isso, e aí eu vi que eram inseguranças que eu tive bem no começo, porque eu comecei a ter paciente com psoríase. Aí eu pensava, gente, né? Por exemplo, eu contei isso numa live, teve uma paciente com psoríase bem no começo, e hoje, se eu fosse atender ela, eu faria uma estratégia muito mais assertiva do que eu fiz na época, porque eu achava que não tinha tanta associação entre a dieta e psoríase, por exemplo. E eu vejo que a gente não tem muito esse conhecimento, né? E aí, como eu já estudo bastante sobre isso, e eu precisei estudar e correr atrás de tudo isso para melhorar meu atendimento, né? Então, foi na base ali mesmo para melhorar o atendimento, para me sentir mais segura. Me achei também na missão de compartilhar o que eu sei com vocês, e porque eu acredito sempre que quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende mais também, e vai ajudando mais e mais pessoas a também iluminarem conhecimento de outras pessoas. Por isso, eu vou lançar meu curso online de nutrição estética, meu próprio curso. Então, eu sei que algumas de vocês me conhecem da pós-graduação em nutrição estética, e o meu próprio curso eu consigo montar do meu jeito, numa quantidade de horas que eu acho necessária para aquela disciplina, mas para aquele assunto, consigo fazer tudo bonitinho, porque às vezes na pós a gente fica muito limitado ao que o coordenador te pede, ao que tá ali escrito para você dar, né, o que você deve abordar. E no meu próprio curso, não, eu consigo fazer tudo do meu jeito, mas eu queria muito que vocês construíssem esse curso junto comigo. Tá, então eu quero que o meu curso seja muito útil para a vida de vocês, para a vida profissional de todos vocês. Não quero que seja mais sabe aqueles cursos que a gente compra e vê uma aula e deu, né? E fica lá aquele curso, às vezes expira a validade e você nem viu todo. Não, eu não quero que o curso seja assim. Quero que o curso seja top, gente. Tem que ser para melhorar mesmo. Quero que muita nutricionista aí consiga fazer ótimas parcerias na estética, consiga ter segurança mesmo no que vai fazendo, como vai avaliar, deixar o paciente feliz, porque eu falo que o melhor tipo de indicação que a gente tem é dos nossos pacientes. Então, eu preciso que vocês me ajudem para eu entender, assim, o que vocês querem saber da nutrição estética, assim, o que vocês acham que vocês não sabem, que vocês precisam saber, quais são as suas principais dificuldades, se vocês já atendem, se vocês não atendem, para que a gente consiga construir tudo isso junto
e que seja realmente um curso bacana para vocês colocarem na prática, tá? Então, todo curso vai ter atividades aí para vocês colocarem o conhecimento aí na prática, captação do paciente, fidelização, retorno, há próprias queixas que a gente vai ter. Então, assim, eu falo que é de nutrição estética, mas eu também vou avaliar, eu vou falar além de nutrição estética. A gente vai comentar mais ainda do que se espera de cursos da nutrição estética. Por isso, eu peço muito a ajuda de vocês para que vocês respondam. Quem ainda não respondeu um questionário, o link tá lá na minha bio, e também tá nos meus stories. Depois eu vou postar de novo lá nos stories. É um questionário super rápido, vocês respondem, sei lá, em 1 minutinho, no máximo 2. E as respostas são anônimas sobre, né, as suas principais dores, suas principais dificuldades na nutrição estética. E o principal, o que não pode faltar? O que você acha que, assim, a Mari não pode deixar de falar isso no curso? Conto muito com a ajuda de vocês, se vocês tiverem aqueles grupos de Nutris, que eu sei que vocês têm, manda esse questionário lá, gente. Ajuda para fazer um super curso aí para vocês. Agradeço demais para quem estava aqui nessa live e nas outras lives também. Na próxima semana, eu só vou confirmar a data certinha. Data não, né? O horário certinho, se eu mantenho 8h30 ou não. A gente vai falar sobre como captar pacientes na nutrição estética. Porque eu vejo que também é uma dificuldade de vocês, do tipo, beleza, sei o que é nutrição estética, mas aonde que estão esses pacientes? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, espero vocês na próxima semana. E qualquer coisa, eu tô pelo Insta, se vocês tiverem algumas dúvidas aí sobre dieta anti-inflamatória e sobre as outras partes, né, que a gente comentou, enfim, sobre o próprio curso, me mandem as dúvidas. Carol, envelhecimento de pele é muito legal. É verdade, eu super gosto desse tema. E gente, eu comecei, né, eu já tô elaborando as aulas e tudo mais. Vai ter um super aulão de envelhecimento, tem muita coisa para falar de envelhecimento da pele, muito nutriente, muito suplemento, enfim, é bem bacana o efeito da dieta e envelhecimento da pele. Obrigada, gente, por quem tá aí, uma boa noite. De novo, se vocês puderem responder e compartilhar com seus colegas, eu agradeço, gente. Até a próxima semana.